Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 4, versículos 1 a 10. Na realidade, a história da mulher samaritana, ela está em todo o capítulo 4, praticamente, dos versículos 1 até o versículo de número 42. Inicialmente, vamos ler os 10 primeiros versículos. Na realidade, os 15 primeiros versículos, tá bom? Vamos ler os 15 primeiros versículos e depois faremos algumas considerações, avançando também por outros versículos dentro do capítulo de número 4. Convido você a ficar em pé para descansar mais uma vez antes da leitura. E depois podem se assentar. Evangelho de João, capítulo de número 4, leremos os 15 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Pode se assentar. Antes de nós começarmos a avançar e tirarmos algumas conclusões desse texto, eu acho interessante fazermos algumas considerações, e essas considerações seriam necessárias para que nós entendêssemos algumas particularidades nesse diálogo entre Jesus e a samaritana, em alguns conceitos que nos serão passados através das palavras da própria mulher. Então nós precisamos tecer aqui um pouco do pano de fundo para que entendamos com mais clareza a importância desse diálogo e principalmente a quebra de paradigmas feitas por Jesus. Vamos remontar a um tempo passado, quando lá, muito tempo atrás, a nação de Israel viveu um tempo de união, um tempo de prosperidade, um tempo em que a nação de Israel passou por 3 reis, onde, coincidentemente, cada um dos reis reinaram por 40 anos. O rei Saul reinou por 40 anos, em seguida veio o rei Davi por mais 40 anos, e depois Salomão, o filho de Davi, por mais 40 anos. Foram 120 anos de prosperidade. O reino de Salomão chegou a um patamar em que um dia uma certa rainha, que a Bíblia cita como sendo a rainha de Sabá, quando chegou para fazer uma visita cordial, para conhecer o reino do rei Salomão, ela disse: Olha, muito me foi dito acerca do teu reino, mas o que os meus olhos agora veem nem se compara. O que falaram é pouco, o teu reino é muito esplendoroso.
Israel havia chegado a um ponto de prosperidade, de expansão do reino, fora de série e do comum. Mas tudo veio por água abaixo, quando na morte de Salomão, o seu filho Roboão herda o seu trono. Inicialmente ele vai pedir conselhos aos anciãos, aqueles que eram os conselheiros do seu pai. E aqueles homens experientes disseram a Roboão: Roboão, faça o seguinte, teu pai aí no final do reino dele, ele acabou sendo austero demais, acabou sendo rigoroso demais. Faça o seguinte, Roboão, você quer ganhar o povo, amenize um pouco, seja solidário, seja agradável, ganhe o povo no começo do teu reino, e você terá a fidelidade dos seus súditos por todo o tempo em que reinares. Ele não ficou satisfeito com essa palavra e ele foi pedir o conselho dos seus amigos de infância. Aqueles colegas dele, eles cresceram juntos, batiam muito papo juntos, e os seus amigos, os jovens, disseram para ele: que é isso, cara? Você chegou numa posição agora que todos nós gostaríamos de estar. Mostra para o povo quem você é, seja duro, mais ainda duro do que o teu pai. Eu fico imaginando hoje os nossos jovens que gostam de ostentar pelas redes sociais. Se tivesse rede social naquela época, o Roboão estava, fervendo, não via a hora de postar a foto dele com a coroa de rei dizendo: segura, ninguém agora vai me conter. E sabe o que ele fez? Ele seguiu o conselho dos seus amigos. Foi duro. O pessoal resolveu pedir misericórdia. Fizeram uma assembleia e mandaram um representante chamado Jeroboão. Escuta, vai lá agora, negocia com Roboão, fala que a gente não aguenta mais pagar tantos impostos, a gente não aguenta mais ser oprimido. Fala para ele tentar, amenizar a mão dele, não está legal essa situação. E Jeroboão foi lá, conseguiu uma audiência com Roboão, e Roboão disse: volta daqui a 3 dias. E depois de 3 dias, Roboão disse o seguinte: olha, se vocês achavam que o meu pai estava sendo duro, vocês vão conhecer agora, o peso é da minha mão. Porque se a mão do meu pai era pesada, eu quero que vocês saibam que o meu dedo mindinho, só para vocês saberem o peso da minha mão, o meu dedo mindinho é do peso da cintura do meu pai. Ele quis dizer que ele seria duro. Ele causou um racha. Ele causou uma divisão. Essa divisão ocorreu lá pelos idos do ano 930 a.C. Jeroboão, que foi aquele que foi tentar negociar a que Roboão fosse um pouquinho mais solidário com o povo, acabou liderando essa rebelião, e essa parte superior do mapa que vocês podem ver, nessa cor meio alaranjada, se tornou um reino chamado Reino de Israel propriamente dito, liderado por Jeroboão. 10 tribos de Israel seguiram a Jeroboão. A parte sul ficou fiel a Roboão. Enfim, Roboão era descendente de Davi e eles queriam permanecer fiéis a Davi por sua memória. E passou a se chamar o Reino de Judá. 2 capitais foram estabelecidas. O reino de Judá passou a ter a capital em Jerusalém, é lá mesmo onde estava o templo construído por Salomão, onde todos os serviços sacerdotais e de adoração, eles eram desenvolvidos. O reino do norte ficou sem uma representação espiritual. Tempos mais tarde, eles construíram um templo sobre o monte Gerizim, porque eles queriam continuar adorando. Só que a Bíblia diz que o pecado da rebelião, ele compara-se, ele chega a ser pior do que o pecado da feitiçaria. O rebelde, ele não se contém. Ele sempre será rebelde. E esse reino do norte, infelizmente, se desviou completamente dos preceitos do Senhor. Os piores reis que você possa imaginar vieram do norte. Lá de onde eles reinavam na capital, em Samaria. Os melhores reis ainda vieram do sul. Poderíamos citar aqui o rei Asa, o rei Josias, tantos outros reis misericordiosos e que restauraram a busca do Senhor. Mas o que acontece? A inimizade passou séculos a fio.
Nós estamos falando dessa divisão em 930 a.C. E nós chegamos na época de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio a essa terra. E a inimizade entre judeus, ou seja, os do reino de Judá, e a inimizade entre os do norte, Israel, que eram conhecidos e chamados de samaritanos, ainda perdurava. Judeu odiava samaritano, porque via o samaritano como um rebelde, via o samaritano como um idólatra, e via o samaritano como alguém que não preservou a linhagem do seu próprio povo. Acabaram se misturando com outros povos. E eles não eram considerados pelos seus irmãos do sul como legítimos judeus. Essa inimizade foi e arrastou-se. E é importante você saber dessa inimizade, para que possamos entender a profundidade desse texto do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Como se não bastasse esse preconceito racial, como se não bastasse esse preconceito religioso entre irmãos, juntou-se mais um preconceito. As mulheres passaram a ser desprezadas. Havia uma oração, inclusive, que compõe lá o Talmud, que era o livro de orações do povo judeu, em que, só para vocês terem uma ideia dessa oração, que ela era professada por todo judeu logo ao amanhecer. Eu te agradeço, ó bendito Deus, porque eu não nasci gentil. Gentil é todo aquele que não era judeu. Eu te agradeço, ó meu Deus eterno, porque eu não nasci gentil e porque eu não nasci escravo. Mas eu te agradeço, ó meu Deus eterno, porque eu não nasci gentil, não nasci escravo e não nasci mulher. O desprezo pelas mulheres, quando Jesus veio a essa terra, era extremo. Entendendo todo esse pano de fundo, vamos para o texto do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Eu espero que você seja confrontado com os teus preconceitos também. Porque todos nós temos os nossos preconceitos, os nossos conceitos firmados muitas vezes em ideias errôneas. E nós precisamos tratar do nosso coração. Nós precisamos hoje, ao observarmos a relação de Jesus com essa mulher, pararmos de jogarmos a culpa dos nossos dilemas simplesmente nos outros. E assumirmos que nós também somos responsáveis pelas mazelas e pelas dificuldades que porventura hoje nós estejamos enfrentando. A primeira coisa que eu quero te dizer é que o Deus a quem nós servimos, o Jesus Cristo a quem nós honramos, o Jesus Cristo a quem nós adoramos hoje, é alguém que vai ao encontro do pecador. É alguém que quebra paradigmas, é alguém que quebra preconceitos. O nosso Deus é um Deus que quebra todo o tipo de preconceito para vir ao encontro do pecador. O versículo 4 está nos dizendo uma verdade profunda. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus queria ir da Judeia para a Galileia. Judeia, reino de Judá, região onde estava Jerusalém. E Jesus queria ir para a Galileia, alto do mapa. Era uma viagem que incluía uma passagem por Samaria. Só que em virtude do preconceito religioso, em virtude do preconceito racial, onde samaritanos não se davam com judeus, onde homens se achavam superiores a mulheres, e onde entrava em conflito a adoração no templo de Jerusalém e a adoração no monte de Gerizim, Jesus decide ir para a Galileia, e necessariamente o caminho exigia que se passasse por Samaria. Só que sabe o que o judeu havia feito? Ele não queria passar por Samaria. E todos os judeus, quando se aproximavam de Samaria, eles desviavam seu caminho pelo deserto da Pérea, caminhavam pelo deserto mais algo em torno de 25 quilômetros, para depois tomar a rota original e chegar na Galileia. Se a gente falar de 25 quilômetros hoje dentro do teu carro com ar-condicionado, é uma maravilha.
Mas a gente falar de 25 quilômetros caminhando no meio de um deserto, você vê a que ponto chegava o preconceito de uma pessoa para não cruzar com outra. Então todo judeu que ia da Judéia para Galiléia desviava o seu rumo. Mas a Bíblia diz que para Jesus Cristo não tinha preconceito. Mas Jesus Cristo determinou que iria da Judéia para a Galiléia. Mas o versículo 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. O que você entende por necessário? A palavra necessário, ela tem como significado o seguinte: é algo absolutamente preciso, é algo essencial, é algo indispensável, inevitável, imprescindível. Quando a Bíblia diz que Jesus era-lhe necessário passar por Samaria, nós estamos reconhecendo que para Jesus era absolutamente preciso, era essencial, era indispensável, era inevitável, era imprescindível para Jesus passar por Samaria. Por que Jesus queria passar por Samaria? Porque Jesus sabia que naquela cidade existia alguém que precisava encontrar-se com a verdade. Jesus conhecia que lá havia uma mulher que necessitava de salvação. Mulher desprezada pela sociedade, mulher que lutava com os seus pensamentos, com o vazio do seu coração, mulher que durante toda a sua vida tentava preencher o vazio do seu coração em relacionamentos, e que chegou à sua vida com o mesmo vazio. Porque já dizia Pascal que o homem tem no seu interior um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Você e eu temos um vazio que, quando eu vejo o meu netinho brincando com os jogos de encaixe, onde a estrelinha tem que encaixar na estrela, onde o círculo encaixa no círculo, onde o oval se encaixa no oval, e se você tentar colocar o quadrado na estrela, não entra, não encaixa. Nós temos um vazio em nosso coração que o único que pode encaixar ali, para que possa preencher esse vazio, é Deus. E Jesus sabia que havia uma mulher que precisava ter um encontro com a água da vida. Jesus é aquele que rompe preconceitos. Jesus é aquele que rompe paradigmas. E Jesus é aquele que vai ao encontro do pecador para transformar todo o vazio do seu coração. Sabe por quê? Porque é para isso que ele veio. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em toda a Bíblia nós vemos essa iniciativa de Deus para conosco. Por mais que nós tentemos preencher esse vazio, por mais que tentemos nos aproximar de Deus, nós somos falhos e impotentes em qualquer tipo de tentativa. É por isso que Deus se manifesta, é Ele mesmo quem se manifesta. A Bíblia nos dá provas quando diz que nós o amamos só porque foi Ele quem nos amou primeiro. A Bíblia nos diz que é o amor de Cristo quem nos constrange. É a Bíblia quem diz que nós deveríamos olhar para Jesus e termos o mesmo sentimento que houve em Jesus. É a própria palavra que diz que nós deveríamos buscar imitar a Jesus. Por mais que nós tentemos nos aproximar de Deus, toda e qualquer tentativa do homem vai decair em fracasso. Porque na realidade a nossa salvação é um encontro do eterno, do santo, do perfeito, do Deus Criador, que encarnou-se em Jesus e veio ao encontro do pecador. É esse mesmo Jesus que vai ao encontro dessa mulher samaritana. A mulher tinha necessidades físicas, mas a mulher também tinha necessidades sentimentais.
necessidade física que essa mulher tinha? A necessidade de água. Todos os dias ela ia ao poço para buscar água e voltava para sua casa com o seu cântaro cheio de água. Ela precisava de água para a sua subsistência, como nós também precisamos. Só que hoje é tão bom a gente abrir a torneira e a água já cair ali. Nós estamos falando de uma época em que quem queria água tinha que ir ao encontro da água, tinha que ir em busca de água. E essa mulher diariamente tinha que ir buscar água se quisesse sobreviver. Ela tinha sua necessidade física de buscar água todos os dias. E quando acordava pela manhã, lá estava o seu cântaro vazio e a necessidade de buscar água novamente. E no dia seguinte, mais uma vez, o cântaro vazio e a necessidade de buscar água novamente. E nós temos essas necessidades diárias também, porque precisamos do trabalho, porque precisamos acordar cedo, porque precisamos ir para a luta, porque temos necessidades físicas que precisam ser supridas. E essa mulher não era diferente de nós. Lutava, era uma batalhadora. Só que o versículo 6 e 7 nos apresentam algo que é interessantíssimo. Era quase a hora sexta, quando veio essa mulher ao poço para pegar água. O judeu tinha uma contagem de horas diferente da nossa. O que significa a hora sexta? O dia do judeu começava às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã era considerada o início do dia. Quando está falando a hora sexta, comece a contar a partir das 6 da manhã. 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Era quase meio-dia. Quando Jesus se assenta naquele poço e observa aquela mulher se aproximando com o seu cântaro para buscar água. Quem é que buscava água ao meio-dia? Ninguém. Ninguém. O horário de se buscar água nos poços, todos os historiadores encontram. Ou era no comecinho, no romper da manhã, quando o sol ainda estava fresco, ou no entardecer, quando o sol já estava se pondo. Ninguém ia buscar água no poço ao meio-dia. Mas por que essa mulher ia buscar água ao meio-dia, quando o sol estava a pino? Muitos acreditam que essa mulher carregava um estigma. Ela era estigmatizada pela sociedade. Era uma mulher desprezada, quem sabe, pelas outras mulheres, desprezada por alguns dos homens. E nós vamos conhecer e vamos compreender o porquê essa mulher era tratada com tanto desprezo. A reputação da mulher samaritana não era das melhores e não lhe era favorável. Note que Jesus diz para ela: vai e chama o teu marido. Qual é a resposta dela? Eu não tenho marido. E Jesus disse: você respondeu bem. Você respondeu bem. Porque você já teve 5. Você já teve 5. E esse com quem você vive agora não é o teu marido. Você consegue perceber por que essa mulher ia sozinha, não ia no grupo das outras mulheres? Porque não é tão bom quando a gente faz as coisas em grupo. O homem às vezes é um pouco mais cabeça dura, gosta de fazer as coisas sozinhas e arrebentar-se sozinho. Mas as mulheres, quando podem, vamos aqui, vamos, juntam todas elas, vamos conversando, vamos trocando ideia, vamos lavar roupa, né? Vamos lá. E por que essa mulher ia sozinha? Ela não era bem vista. Ela tinha necessidades sentimentais. Mas o que nós vamos perceber é que essa mulher, apesar de ter as suas necessidades físicas, das suas necessidades sentimentais, Jesus vai confrontá-la e vai confrontar essa mulher com a
maior necessidade espiritual que ela tinha, que era a própria necessidade espiritual. No versículo 16, Jesus traz à tona justamente essa questão. Quando Jesus pede água a ela, nós vamos ver que a mulher vai começar a demonstrar que, na realidade, todo o preconceito que a cidade tinha contra ela, de uma mulher que já tinha passado por 5 maridos, e a gente não consegue determinar, irmãos, por que ela passou por 5 casamentos. Eu sei que essa semana eu estava até conversando com minha esposa. Vocês viram que a Gretchen anunciou mais um casamento? Quantos já são? Como é que você vê uma coisa dessa? Hoje, mesmo na nossa sociedade libertina, quando fala Gretchen está casando de novo, o que você pensa? Rapaz, mais um. Essa mulher já tinha passado por 5. Por quê? Não sei. Será que ela ficou viúva 5 vezes? Eu acredito que se ela ficasse viúva 2 vezes, o terceiro não ia querer casar com ela de jeito nenhum. Falou, essa mulher já enterrou 2, sou doido casar com ela? Eu não sei, talvez ela tenha passado por decepções no casamento, ficando viúva. Ou se separando mesmo, se divorciando, sendo repudiada. Porque a lei era uma lei tão favorável aos homens nessa época, a lei dos homens. Não estou falando da lei de Jesus, não. A lei era tão favorável aos homens que a lei dizia que se o homem olhasse para sua mulher naquele dia de manhã, o Daniel olhando para a Neuza e falando, teu cabelo está muito arrepiado hoje, não está mais de acordo não está contento. Quer saber de uma coisa? Vai procurar outro. E era assim. Os homens desprezavam as mulheres por coisas banais. Entregavam a ela uma carta de repúdio, ou seja, uma carta de divórcio. Vai e encontra outra aí para você viver com ele, porque eu não quero mais continuar contigo. Talvez desses 5 casamentos, ela tivesse passado por alguns desses em que ela foi desprezada. E talvez ela chegou a um ponto em que ela falou, não vale mais a pena eu casar, não. E ela estava vivendo com um agora, que não era seu marido. Aí eu te pergunto, como é que as mulheres olhavam para essa mulher? Com desprezo. E toda essa situação só vai apresentar a grande necessidade que essa mulher tinha no seu interior, que era de tentar suprir o vazio e a necessidade que ela tinha de Deus em relacionamentos. E quando Jesus a confronta e confronta essa mulher com a sua maior necessidade, olha que interessante como essa mulher começa a se esquivar. Versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Quando Jesus vai e pede água para ela, ela fala, como pode você, sendo um homem e sendo judeu, vir falar comigo? Ela que sempre foi estigmatizada, ela que sempre foi tratada com preconceito, ela se vê agora no direito de também ser preconceituosa e dizer, você é um homem, o que você está falando comigo? Você não tinha que estar falando comigo. E além de ser homem, é judeu. Você não sabe que judeus e samaritanos não se conversam, não se topam? E quantas vezes nós, ao sermos tratados com desprezo, ao sermos tratados com preconceito, não queremos tratar os outros com a mesma moeda? Ela acaba demonstrando que estava no seu coração as mágoas, o seu sentimento distorcido. Ela demonstra agora o seu preconceito racial. Ela demonstra também um preconceito de razão. Quando está no versículo 11, Jesus chega para ela, no versículo 9, e ela rebate dizendo, como você é judeu e me pede água? Jesus fala, se você soubesse quem é que está falando contigo, é você quem me pediria água, e eu te daria água viva. Água que te daria vida eterna. Aí a mulher agora é preconceituosa mais uma vez no versículo 11. Tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Como é que você está me dizendo agora que se eu pedisse água para ti, você me dava água? O poço é fundo.
e você não tem como tirar a água. Você já viu gente que às vezes começa a tentar rebater, tentar, demonstrar que é forte, demonstrar que não tem fraqueza, quando ela começa a questionar? E ela começa a questionar: o senhor está dizendo que pode me dar água viva, mas o senhor não tem nada nem como tirar água? E eu conheço, o poço é fundo. Eu pelo menos trouxe aqui a minha cordinha para poder puxar essa água. O senhor não consegue, não. É ilógico isso que você está falando. Quantas vezes já te apresentaram o Evangelho? Quantas vezes já te colocaram diante de Jesus, falando que Jesus pode mudar a tua vida, e você fica arrumando desculpas, com o seu preconceito de razão? Isso não é lógico. Não, isso não tem fundamento. E tenta rebater para esconder a grande necessidade que você tem no seu coração. Mas como se não bastasse, no versículo 12, ela entra com o seu preconceito religioso agora. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Vocês percebem? Quando Jesus se aproxima, Jesus que quebra todos os preconceitos, Jesus que sabe da necessidade dessa mulher, Jesus que se aproxima porque queria dar para ela vida, ela se fecha. Porque a gente muitas vezes, quando é tratado mal durante a nossa vida, a gente acaba se fechando. A gente acaba se demonstrando mais preconceituoso do que aqueles preconceituosos nos tratam. Ela diz: não, você é homem, você é judeu. Não, você não consegue tirar água daqui, você não tem nada nas suas mãos. Eu tenho, mas você não. Não, você está querendo dizer que você é maior do que Jacó? Você que é judeu está querendo dizer que é melhor do que nós que somos samaritanos? Quem nos deu esse poço aqui foi Jacó. Você sabe quem é Jacó? Um dos patriarcas. Você sabe quem é Jacó? O filho de Isaac. Você sabe quem é Jacó? O neto de Abraão. E nós temos hoje um poço que nos foi dado pelo nosso patriarca. Quem é você para querer dizer que vai me dar água viva? Jesus então vai confrontar essa mulher com a sua maior necessidade, que é a necessidade espiritual. Vai lá então e chama o teu marido e vem cá. Quando Jesus fala, vai e chama o teu marido e vem cá, Jesus, na realidade, está querendo confrontar essa mulher com o maior problema que ela tinha dentro dela e que não queria admitir, que é o seu pecado. A gente às vezes quer negar o nosso pecado. A gente às vezes quer negar a situação que nós estamos vivendo. E a gente tenta disfarçar, tentando se mostrar superior. Lembra de Nicodemos na semana passada? Fariseu, conhecedor das Escrituras, e achava que podia compensar através do seu conhecimento, podia compensar a sua falta de fé em Jesus, a sua falta de um novo nascimento. Quando Jesus confronta essa mulher, a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido, versículo 17. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher então reconhece: vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Quando ela tentou se mostrar superior a ele, achando que ele não conhecia a história de vida dela, e quando Jesus diz: eu conheço a tua vida, eu conheço o teu íntimo, eu conheço o teu coração, Jesus lhe pede água para que pudesse oferecer a ela a maior água que ela poderia receber, que era a água da vida e que era a salvação. Enquanto ela não admitiu, Jesus então revelou a ela: eu conheço o teu coração. Eu sei que você está querendo se mostrar superior como samaritana. Eu sei que você está querendo mostrar superior achando que você tem razão. Eu sei que você quer se achar superior pelo fato de estar aqui no poço de Jacó, um dos patriarcas. Mas eu quero te dizer que você precisa ser confrontada.
com o maior problema que você tem, e que é o seu pecado. É o seu pecado. É por isso então que a mulher deixa claro a sua necessidade interior de comunhão com Deus. Eu acho interessante quando Jesus toca e revela a ela: eu sei do teu pecado, eu sei da tua necessidade, eu sei o que tem trazido para você o vazio do teu coração, eu sei o que tem impedido você de ter comunhão com Deus. A mulher agora reconhece, ela deixa claro a sua necessidade interior de ter comunhão com Deus. Quando ela, ao saber que Jesus se revela como um profeta, ela diz: já que ele sabe tudo que se passa na minha vida, eu quero que ele saiba também que eu tenho procurado ter comunhão com Deus, apesar do meu pecado. Eu tenho procurado ter comunhão com Deus, apesar das minhas limitações, mas eu não tenho encontrado Deus. Será que é porque eu estou procurando Deus no lugar errado? Por que eu não consigo ter essa paz de Deus no meu coração? Porque ainda que eu me ache superior, porque ainda que eu ache que nós estamos adorando no lugar certo, ainda que os judeus digam que a gente tinha que estar lá em Jerusalém, por que eu não consigo ter comunhão com Deus? E ela busca em Jesus essa resposta: já que tu és um profeta, por favor, me diga. Nossos pais, versículo 20, adoraram nesse monte. Monte Gerizim era conhecido como Monte da Bênção. Mas vocês que são judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Por favor, onde é que eu devo adorar a Deus? Me diga. Eu preciso preencher esse vazio. Eu tenho vivido uma vida miserável. Eu tenho durante anos a fio buscado água ao meio-dia debaixo desse sol a pino, porque eu sou desprezada por todas as mulheres. Eu não posso sair na rua que alguém se dirige a mim dizendo: será que vai ter o sexto? Será que vai ter o sétimo? Eu sou desprezada. E eu tenho buscado preencher esse vazio em relacionamentos. Por favor, me diga, como eu preencho esse vazio? Como eu consigo me aproximar de Deus? Como eu consigo adorar a Deus? É aqui no monte onde eu tenho buscado e nunca tenho encontrado? Ou eu terei que ir para Jerusalém para poder ter comunhão com Deus? É aí que nós vemos o texto mais belo e o diálogo mais fantástico que Jesus poderia dar a essa mulher. Acompanhe a leitura comigo a partir do 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês estão adorando o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus veio do povo judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Minha amada, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está limitado a um templo feito por mãos humanas, nem limitado a um monte. O Senhor quer ser adorado em espírito e em verdade. O Senhor quer ser adorado por espírito humano reconciliado com Deus. O Senhor quer ser adorado por coração contrito.
O Senhor quer ser adorado por pessoas que reconheçam os seus pecados e reconheçam que o seu vazio jamais será preenchido por nada nessa vida. Não é por dinheiro, não é por relacionamento. Você pode estar quebrando tua cabeça, passando de um para outro, tentando satisfazer os teus sentimentos, as tuas emoções. A gente só vai encontrar Deus quando a gente tiver um coração disposto a reconhecer os nossos pecados. Deus é espírito. E se você quer adorá-lo, você não adora com uma vida em pecado. Ela diz a ele, no versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, vos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou. Eu que falo contigo. Eu, mulher, sou o Cristo. Eu, mulher, eu sou o Messias. É por isso que eu saí de lá debaixo da Judéia. É por isso que eu não desviei o meu caminho, mulher. É por isso que eu me deparei aqui nesse poço, porque eu sabia que você passaria por aqui hoje. Eu sei o que passa no teu coração. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Eu sei da tua dor, eu sei de como tem lhe tratado com desprezo. Eu sei o quanto você tem buscado em relacionamentos satisfazer o vazio da tua alma. Eu sei que você chegou ao ponto de cansar e dizer: não vale mais a pena. Eu me entregarei a qualquer que tiver por aí agora. Eu sei o quanto cada uma das mulheres tem zombado de ti, tem te tratado mal. Mas eu sou o Cristo. E é por isso que eu estou aqui. Para te dizer que eu posso te dar água da vida. Para te dizer que eu posso te dar o perdão. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te dizer que se você quiser, eu te darei a vida eterna. Eu não sei qual é o tamanho da tua dor. Eu não sei em que você que está aqui nessa noite tem buscado preencher o vazio da tua alma. Eu não sei qual é o tamanho do preconceito com que tem tratado você. Eu não sei o tamanho do pecado em que você está metido e enraizado. Mas eu só sei que o mesmo Cristo que marcou um encontro com a mulher samaritana ao meio-dia naquele poço na cidade de Samaria, é o mesmo Cristo que está aqui hoje. E está dizendo para ti: eu sei a dor que vai no teu coração. Eu sei do que você precisa. Você não precisa de drogas. Você não precisa de status. Você não precisa ser reconhecido, louvado nas redes sociais. Você não precisa se meter em um novo relacionamento. Você não precisa se entregar ao pecado. Você precisa de mim, de Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Porque Ele vem ao encontro do pecador. Essa mulher, ela disse o seguinte: apesar do preconceito dos próprios discípulos, no versículo 27, nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Olha os preconceituosos. O que o Jesus está falando com uma mulher? Todavia, nenhum teve coragem de responder a Jesus. Nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela?
Mas o importante é saber que aquela mulher que foi fechada diante de Deus, que foi com todas as suas defesas colocadas diante dela, que estava pronta a retrucar: o Senhor é judeu, eu sou samaritana. O Senhor é homem, não devia estar falando comigo. A mulher que foi com todas as pedras na mão, dizendo: o Senhor não consegue tirar água desse poço, porque o Senhor não tem nada para tirar água daqui. Aquela mulher que foi fechada na defensiva diante de Jesus: nós temos o poço que foi dado por um dos patriarcas, nós somos melhores do que vocês. Quando Jesus revela a ela a sua fraqueza e o seu pecado, as suas defesas se caem. E ela revela o quanto ela tem buscado a Deus durante toda a sua vida e não tem encontrado Deus nem no monte, nem em lugar nenhum. E Jesus disse: esse Deus que você está buscando em monte e em templo é um Deus que quer estar em você. Eu sou o Cristo. Estou aqui para te perdoar e para te dar vida eterna. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Gente, por que aquela mulher foi até aquele poço? O que a levou ao meio-dia naquele poço? Buscar água. Mas quando ela se encontra com Jesus, nada mais para ela agora valia mais do que Jesus. Ela deixou o seu cântaro. Ela deixou de lado a sua motivação de ir ao poço. Ela não se conteve. Ela correu até a cidade e disse a todos os homens que ali estavam: vocês que me julgaram durante todo esse tempo, vocês que foram preconceituosos comigo, vocês que me lançaram pedras durante todo esse tempo, eu quero dizer para vocês uma coisa: vinde, venham, vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E todos aqueles homens preconceituosos que de igual modo estavam batendo cabeça, procurando se mostrar superiores, procurando dizer que não precisavam de Deus, quando ouvem: o Messias está aí, encontrei o Cristo, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Sabe o que eu quero que você hoje saia daqui hoje convicto? É que Jesus deixa claro para essa mulher e deixa claro para qualquer um que a adoração a Ele é fruto de um coração limpo. Essa mulher rende-se diante de Jesus. E a maior prova é que ela largou para trás o que era a sua maior motivação de estar naquele poço. Eu deixo o meu cântaro e eu vou anunciar que Jesus é o Cristo. Nada nessa vida supera uma experiência pessoal com Cristo. Nada nessa vida supera uma experiência de transformação pessoal com Cristo. Se você diz que já foi alcançado por esse amor, se você diz que já se encontrou com Jesus, se você insiste em dizer que já foi transformado pelo Evangelho de Cristo, mas você ainda está preso às coisas desse mundo, preso e amarrado às suas necessidades físicas, preso e amarrado às suas necessidades sentimentais, se você não está disposto a deixar todos os seus preconceitos para trás e se levantar e ir ao encontro de Cristo, você não passou por uma transformação, porque nada supera uma experiência pessoal com Cristo. Nada.
essa mulher preencheu todo o vazio que ela carregava anos a fio e que ela tentava preencher nos seus relacionamentos. Sabe qual é o resultado? A partir do versículo 39 nós lemos: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quantos você já levou ao conhecimento da verdade? Essa mulher não precisou fazer seminário, essa mulher não passou por uma classe de batismo, essa mulher não precisou passar por um curso preparatório para evangelização. Mas essa mulher, quando de fato teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, que foi confrontada com o seu pecado que ela procurava esconder, e que se achava superior ao querer confrontar Jesus em cada uma das suas investidas contra ela, arrependeu-se dos seus pecados e saiu anunciando com a sua simplicidade: venham, venham, venham comigo, eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus. Que tal você hoje se abrir para Jesus? Que tal você hoje reconhecer que precisa dele? Quem sabe você hoje chegar à conclusão de que todas as peças que você tem tentado encaixar no teu coração tem te levado ao fracasso, à decepção e à tristeza. Quem sabe hoje chegou o dia de você dizer: eis-me aqui, Jesus. Eu encontrei hoje o Messias. Eu encontrei Jesus. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer mudar os teus conceitos. Ele quer te livrar dos teus preconceitos. Entregue-se a Ele. Fecha seus olhos. Curva a tua cabeça. Alguém que entrou aqui como uma mulher samaritana, alguém que entrou aqui essa noite, quem sabe fechado, dizendo: olha, eu vou lá, poxa, prometi que eu ia lá nessa igreja, tem que ir lá, e você veio fechado. Não tem nada que me digam que possa mudar os meus conceitos. Talvez você tenha procurado com os teus conceitos e os teus preconceitos fechar a porta de entrada do teu coração para Jesus. Hoje o Senhor procura corações sinceros, contritos, arrependidos, corações verdadeiros, corações que desejem ter um relacionamento pessoal com Ele. Ele não está aqui para te condenar, mas Ele está revelando no teu coração agora qual é o teu pecado. Ele está revelando agora, como revelou aquela mulher, que o caminho que ela tinha buscado durante toda a sua vida para preencher o vazio era o caminho errado. E você tem consciência agora do teu pecado, do que tem impedido você de ter essa relação pessoal com Jesus. Mas hoje chegou o dia. Será que há alguém aqui hoje que gostaria de dizer como a samaritana: eu encontrei o Cristo hoje? Pastor, ora por mim, eu quero abrir o meu coração para Jesus. Eu quero que Ele preencha o vazio do meu coração. Eu quero que Ele restaure em mim tudo que o pecado tem me roubado. Oh, pastor, ora por mim.
Eu quero hoje ter uma experiência pessoal com Jesus. Ele está aqui. Imagine que Ele está aqui assentado como estava sentado à beira daquele poço. E Ele está de braços abertos dizendo para ti: vinde a mim. Pastor, ora por mim. Eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Ele mude a minha vida e todos os meus conceitos. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Alguém? Alguém? Eu estou vendo uma mão levantada lá atrás. Amém, louvado seja Deus. Há mais alguém que gostaria de dizer aqui hoje: pastor, ora por mim. Eu quero hoje ter um encontro real com Jesus. Chega de ficar negando. Chega de ficar me fechando. Eu hoje abro a minha vida e o meu coração para Jesus transformar a minha vida. Há mais alguém? Eu quero, pastor, hoje ter um encontro com Jesus. Eu quero ser salvo por Ele. Eu quero ser perdoado por Ele. Há mais alguém? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. É a decisão mais importante que você pode tomar. Levanta a tua mão. Amém por mais uma mão levantada. Que diz: eu quero hoje ter esse encontro real com Jesus. Louvado seja Deus. Tem mais samaritanas aqui? Ou samaritanos? Não saia daqui sem ter esse encontro com o Messias. Agora eu quero me dirigir a você que já tem convicção de que já teve um encontro real com esse Jesus. Em nome de Jesus, aprenda com Ele. O Senhor quer te usar para impactar vidas, para levar vidas ao conhecimento da verdade. Não entre em polêmicas de raça, não entre em polêmicas de razão, não entre em polêmicas de religião. Anuncie único e tão somente Cristo, a vida eterna, aquele que pode dar a vida abundante. Fale da transformação que Ele fez na tua vida, e não tem testemunho mais vivo do que a tua própria vida. Não adianta ficar discutindo religião, não adianta ficar discutindo se é no monte ou se é embaixo do monte. Apresente a vida abundante que há em Jesus. Apresente a necessidade da confrontação do pecador com o pecado e a necessidade do arrependimento. Levante-se hoje e diga: Senhor, me usa, eu quero seguir o teu exemplo. Eu quero hoje, como um instrumento em tuas mãos, ganhar samaritanas, samaritanos, tantos quantos o Senhor colocar diante de mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos para anunciar a tua palavra. Ora por mim. Levanta, tem crentes aqui dispostos a isso? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Amém. Tem mais alguém aqui disposto? Não precisa fazer curso, não precisa fazer nada mais. É sair como a samaritana saiu. Eu encontrei o Cristo. E dê provas de que esse Cristo vive em você. Pastor, ora por mim. Eu quero ser um instrumento vivo, através da minha vida, dando um testemunho, para que outros cheguem ao conhecimento da verdade. Tem mais alguém? Levanta a mão, eu quero orar. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Fique em pé. Vamos louvar ao Senhor. Vim para adorar-te. Quantos aqui vieram para adorar ao Senhor? Diga amém. Veio mesmo para adorar o Senhor? Qual é a resposta de Jesus? Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Adore-o em espírito e em verdade. Luz do mundo, vieste à terra. Esse é o Messias, a luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te.